Oiê! Vocês ainda lembram de mim? Será que eu ainda sou youtuber? Muitos questionamentos, mas eu vim dividir com vocês algumas coisas que aconteceram nos últimos 2 meses. Eu acho que o YouTube é isso, né, como se fosse o meu diário visual, então vim dividir aqui algumas coisinhas com vocês, então bora lá. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de falar pra vocês que eu tentei gravar várias vezes alguns conteúdos por aqui pra dividir com vocês, mas eu sempre acabava esquecendo que estava gravando vlog e muitas coisas aconteceram, então eu decidi esperar um tempinho passar, organizar a cabeça, passar alguns compromissos importantes que eu tinha, e aí decidi vir agora contar aqui pra vocês algumas coisas que aconteceram. Começando então com o mês de maio, tem alguns highlights, mas vou começar com algo que não é tão legal assim, para depois a gente começar a falar só de coisas boas. Bom, breve contexto. Desde fevereiro desse ano eu tenho feito alguns exames de rotina, né, tanto de sangue quanto ultrassom, para entender se está tudo certo com o meu corpo. Foi num desses exames que eu precisei fazer uma biópsia, porque tinha algo errado na minha tireoide, que é essa região aqui do corpo. Com isso, eu descobri que eu tenho um mini câncer tireoidiano e eu vou precisar fazer um procedimento cirúrgico para remover. Eu sei que a palavra assusta, então fiquem tranquilos porque tá tudo certo. A médica especialista que vai fazer a cirurgia, ela me disse que isso é algo muito comum de acontecer em mulheres e o que eu tenho, para vocês terem noção, é menos da metade de um grão de arroz. Então, assim, é muito pequenininho. Eu só vou refazer esse procedimento para não se transformar em algo pior. Eu ainda tenho muitas opções, já que descobri algo bem no início e antes de ser alguma coisa. Mas já quis contar isso pra vocês, porque o procedimento vai ser feito entre julho, agosto, a princípio. Então, quis dividir isso aqui pra vocês. Também já contei nas minhas outras redes sociais, porque eu acho que isso é uma forma de conscientizar e vocês também procurarem fazer exames, não deixar pra descobrir alguma coisa quando já for tarde demais. Eu acho que quando a gente se torna vigilante, assim, da saúde, a gente sempre tem mais opções. Então fica aqui a minha conscientização para vocês também. Agora que a gente já falou um pouquinho sobre um assunto um pouco mais delicado, bora falar das coisas mais legais que aconteceram no mês de maio. No mês de maio foi a primeira vez que eu fiz uma viagem para Santos, que é uma cidade aqui do ladinho de São Paulo. Foi algo muito legal, eu queria muito fazer há muito tempo, e aí a gente decidiu, e no final de semana mesmo, fomos visitar uma amiga minha de um antigo trabalho, então ela teve bebê, e aí foi um momento perfeito pra gente conhecer a cidade de Santos e também já conhecer a filhinha dela, que se chama Luísa. Desde o início do ano, uma das minhas metas é sempre visitar algum lugar que eu não conheço, e foi muito legal. A cidade de Santos, assim, a gente não chegou a conhecer a praia, porque a gente fez tanta coisa, e como a gente foi de ônibus, a gente tinha horário certinho pra fazer as coisas, porque senão a gente poderia perder o ônibus, inclusive perdemos. A gente teve que trocar para um outro horário no mesmo dia, deu tudo certo no final, mas é que eu acho que quando a gente tá muito empolgado e conhecendo outros lugares, a gente meio que perde a noção da hora, assim. Então foi bem legal, a gente quer voltar para Santos, quer ficar mais tempo e definitivamente conhecer a praia de Santos, assim como outros lugares e pontos turísticos, mas assim, terão próximas vezes, porque com certeza a gente vai visitar mais uma vez. Bom, em maio também eu assisti a gravação de um dos meus podcasts favoritos, que é o Gostosas Também Choram. Eu fui com 2 amigas e foi algo muito legal. Eu acho que essa é uma das coisas mais divertidas, assim, que São Paulo pode proporcionar, que é você assistir gravações, né, dos seus programas e podcasts favoritos. E foi algo bem divertido, assim. Era uma plateia quase majoritariamente feminina. Tinha 4 meninos, assim, tipo, namorados das meninas que foram assistir, inclusive viraram até motivo de piada, mas foi algo muito legal. Eu amo essas coisas também que são só pra mulheres e que salvam mulheres, eu acho que o ambiente fica mais confortável. Eu até ia colocar aqui pra vocês na descrição qual foi o episódio que eu assisti ao vivo, mas eu acabei de lembrar que a apresentadora do podcast disse que seriam sessões isoladas no teatro, então não vai ter link pra vocês conseguirem ouvir depois, mas tenho pra dizer pra vocês que o episódio foi muito legal, foi sobre vulnerabilidade. Eu acho que é um assunto que é uma pauta, né, de todo mundo, mas eu acho que quando a gente fala de mulheres, né, da gente mesmo, é um assunto que ele tá sempre em pauta. Então, foi algo muito legal, mas vou deixar aqui na descrição o podcast caso você não conheça. Por fim, o último highlight
de maio, antes da meia maratona, eu corri 18 quilômetros pela primeira vez. Como o meu emocional estava muito abalado, desde quando eu descobri aí o meu diagnóstico e descobri que precisaria fazer uma cirurgia, né, eu confesso que eu deixei meio de lado, assim, a questão da corrida, porque eu estava com muita dificuldade de me concentrar. Todas as vezes que eu corria, eu ficava pensando: "Eu vou fazer uma cirurgia, vou fazer uma cirurgia, eu preciso remover algo no meu corpo". É horrível, porque a corrida, ela não tem esse lugar pra mim. A corrida, na verdade, é muito o momento que eu tento desligar a minha cabeça, coloco meu fone de ouvido e saio pra correr sem pensar em muitas coisas. Desde fevereiro eu tenho lidado com isso, assim, só que eu não queria desistir, eu queria muito ir até o fim do ciclo da meia maratona, até porque antes de maio, eu ainda nem sabia se eu ia fazer a prova de corrida dos 21 quilômetros. Foi algo que eu estava meio assim: "Tá, será que eu vou conseguir fazer? Será que eu vou precisar operar às pressas? Será que é algo muito grave?" E aí essa médica que vai fazer o meu procedimento disse que era algo muito tranquilo, que eu poderia correr a minha prova, que eu não precisaria, né, ficar tão histérica quanto a isso, poderia fazer as coisas com calma. E aí, quando eu terminei de correr os 18 quilômetros, assim, e vibrou no meu relógio, gente, foi uma felicidade absurda, eu não conseguia parar de chorar. Parece que tava correndo os 21. A corrida, ela me coloca nesses lugares de sentir uma emoção que eu não sinto com outros esportes. Talvez em algum momento da minha vida eu possa sentir isso com outras coisas, mas eu acho que unindo a adrenalina, mais a endorfina e mais como você tá se sentindo no momento, assim, é algo indescritível. Então, quis deixar aqui de highlights, porque foi algo muito especial pra mim que aconteceu no mês de maio. Vamos agora para o meu mês favorito do ano, junho. Gente, o mês de junho ele é meu favorito por N fatores, mas vou começar, né, do principal. É o mês do meu aniversário. Como eu já comentei, eu estava com o emocional muito abalado nos últimos meses, então não consegui planejar o meu aniversário. E, né, eu acho que eu nunca contei isso por aqui, mas se eu contei, vou me tornar repetitiva, mas eu amo fazer aniversários. Eu acho que é uma parte do ano, assim, onde eu espero ansiosamente pela virada de ciclo, eu adoro essas coisas, e esse ano eu ia fazer o último dos 20, então eu fiz 29 anos, e eu estava muito assim: "Nossa, mas como é que eu não consigo estar feliz se tá chegando meu aniversário?". Mas é porque eu acho que o protagonismo desse primeiro semestre do ano ficou muito dividido na minha cabeça. A minha questão de saúde, que eu ainda não sabia se ia continuar tudo normal, e outra foi justamente, né, esse processo cirúrgico, exames, médicos. Eu acho que eu nunca fui tanto em médico como nesse primeiro semestre do ano. Então eu estava muito abalada, assim, emocionalmente. Mas, né, depois que a médica aí me deu aval pra fazer tudo normal e lidar com as coisas conforme elas forem acontecendo, eu me permiti aproveitar o meu aniversário, foi muito legal. Meu aniversário aconteceu no dia 17 de junho, mas no dia 15 eu convidei alguns amigos bem íntimos, assim, pra gente fazer um brunch num lugar aqui em São Paulo. Eu vou até colocar aqui as fotinhos pra vocês verem como foi. Foi muito legal. Confesso que eu amo, né, esse momento de fazer aniversário e tudo. Eu fico até um pouco tímida, assim, na hora de parabéns e coisas, mas dentro de mim, assim, sei lá, é como se tá, agora sim tá começando um novo ciclo. E aí foi bem divertido. E depois, no dia do meu aniversário mesmo, eu e o Léo, a gente decidiu, eu peguei folga no meu trabalho CLT, e aí a gente decidiu fazer várias coisas que eu queria muito fazer. A gente tomou café da manhã numa padaria que a gente gosta bastante, depois a gente foi na Paulista, fomos em livrarias, passeamos, comprei um novo diário pra colar algumas fotos, né, da virada dos meus 29 anos. Eu adoro essas coisas também de colagens e tudo mais. Depois a gente aproveitou para ir em outro lugar que a gente gostava muito de ir, que é uma rua aqui em São Paulo que se chama Fradique Coutinho. Nessa rua tem livrarias, tem hamburguerias, várias coisas que a gente gosta de fazer. Depois dali a gente acabou aproveitando para ir no cinema também, ver um novo filme documentário, na verdade, da Rita Lee, que o nome é Ritas. Eu fui para Londres e passei uma rena, fiquei com o cabelo fogo. Foi um marco eu mudar de loura para ruiva. Um sol na cabeça. E foi muito especial mesmo. A gente gosta bastante da Rita Lee.
E morando em São Paulo, a gente tem muitas oportunidades de ver esses trabalhos, né. No ano passado a gente já foi no musical dela, que foi no teatro também com a Mel Lisboa, interpretando a Rita Lee, e foi muito emocionante. Tão emocionante que assim, se a gente pudesse, assistiríamos mais umas 3, 4 vezes de tão legal que foi. Por isso que ficou tão especial também assistir esse novo filme no dia do meu aniversário, uniu todas as pontas assim das coisas que eu gosto. E depois à noite a gente, né, ficou em casa mesmo, já tínhamos gastado toda a energia durante o dia, e aí foi isso. Foi uma virada de ciclo bem especial. Depois de tudo que eu tava passando, assim, foi como se eu tivesse respirado pela primeira vez, tipo, tá, eu posso aproveitar um dia então, porque é o meu aniversário. Outro highlight também do mês de junho foi os meus 21 quilômetros, pois agora eu sou meia maratonista, então foi algo muito legal. A gente foi pra Floripa, fomos com mais 2 amigos, e a cadelinha deles a gente foi de carro, porque acabava que era mais econômico também, e como a gente ficaria transitando de outras cidades, era mais prático. Foi algo bem divertido, tava meio quente até em Santa Catarina. Eu não me esperava, eu tinha comprado várias coisas pra correr num momento bem frio, assim, mas, gente, eu não usei quase nada do que eu comprei, porque não estava tão frio, e inclusive no dia da minha prova estava chovendo muito, tipo assim, muito. Eu não consigo lembrar agora quantos quilômetros eu fiz só chovendo, mas eu acho que é aquele processo de não lembrar direito das corridas depois que passa, isso é totalmente real, tá? E durante a prova, né, quase não comentei aqui com vocês, mas durante a prova eu não conseguia pensar em outras coisas além da corrida. Eu acho que eu estava tão feliz por estar concluindo aquilo, porque eu comecei o ano sabendo que eu teria o ciclo de meia maratona. Quando as coisas saem fora do planejado, mexe bastante, assim, principalmente se você é um pouco controladora, como é o meu caso. Então, a partir do momento que eu perdi o controle, né, tanto da questão de saúde, quanto não sabia se eu ia correr ou não, eu acho que a maratona foi algo que eu precisava fazer, sabe? Eu não conseguia, assim, pensar em muitas outras coisas, além de, cara, eu não acredito que eu estou correndo 21 quilômetros. Eu não acredito, eu não acredito. Eu não conseguia pensar, assim, foi algo muito especial. Fiz uma playlist também toda pensada, com músicas que me acompanharam durante o ciclo. Vou deixar aqui também na descrição, caso você queira escutar também. E agora posso me considerar meia maratonista. Essa daqui é a medalha. Não sei se vai dar pra focar direito, gente, mas ai, foi tão especial. Ter corrido 21 quilômetros me mostra que eu posso muito mais, sabe? Não tanto de quilômetros, mas eu quero dizer na questão pessoal também. A corrida, ela me ensina muito esse lugar, onde eu consigo ser uma pessoa focada, consigo me desafiar e consigo sempre ir além, assim. Quando eu penso, nossa, eu tô tão cansada, eu poderia parar agora, minha cabeça é tipo, não, a gente não vai parar agora, a gente vai continuar. E eu acho que isso é um reflexo para várias coisas da minha vida, sabe? Enfim, foi algo muito especial e fica aqui agora meio maratonista. E não podia deixar de citar também outras coisinhas legais que aconteceram durante o mês de junho, como algumas festas juninas que a gente foi, inclusive 2 vezes no Parque Vila Lobos, é um parque que a gente gosta bastante. Também fomos ver a exposição do Monet no MASP, inclusive, gente, eu acho que fica até dia 25 de agosto. Vocês podem, né, quem estiver aqui por São Paulo, se forem vir, eu acho que vale super a pena, é uma exposição muito linda, e todas as terças-feiras também o ingresso, a entrada é gratuita. Então, acho que vale super a pena você ir conferir, porque, sério, é muito legal, é muito inspirador, assim. E, por fim, agora por fim mesmo, eu não poderia deixar de citar que em junho eu também fiz algumas publicidades muito legais com marcas que eu admiro, que eu sou consumidora. Reduz o inchaço e as bolsas nos olhos. Ameniza as olheiras de cansaço, tem uma sensação refrescante e um efeito bem geladinho. Ação antioxidante e hidratante também. Trabalhar com criação de conteúdo te possibilita chegar muito mais perto de marcas que você sempre sonhou em trabalhar, que foi o meu caso. E é isso, gente! Nossa, eu acho que eu falei bastante, né? Mas é que fazia muito tempo que eu não aparecia pra falar pra vocês. E eu espero que agora a gente volte mesmo com tudo, com os vlogs, com os conteúdos de conversa. Quero falar aqui com vocês também sobre carreira, sobre morar em São Paulo, sobre diversos outros temas. E eu espero que vocês gostem. Lembre sempre de se inscrever no canal,
Se quiser comentar também, fica super à vontade para comentar por aqui. E se também quiser, eu tô no Instagram. Meu arroba é laisbrpinheiro. E é isso. Beijo!